Capítulo 1033 de One Piece. Só avisando logo, gente, pra quem não assistiu o último vídeo do canal, os próximos vídeos das próximas semanas vão ser todos aqui nesse cenário, tá? Porque eu tô de férias, tô aqui na casa da minha mãe, então o cenário lá de sempre vai demorar um pouquinho pra voltar. Acho que aí nas próximas semanas vai ser só por aqui mesmo. Mas acho que esse cenário até que não é tão ruim assim, né? Assim, esse capítulo focado no Zoro, né? Será que foi o melhor capítulo do Zoro? Assim, é muito difícil dizer o melhor capítulo, mas com certeza tá entre os melhores capítulos do Zoro. Acho que tá pelo menos no top 3 melhores capítulos do Zoro, até porque, gente, vamos combinar que o Zoro, ele pode até ser um dos melhores personagens de One Piece, mas ele não tem tanto aprofundamento assim. Quando tem, ainda bem que quando tem é uma coisa muito foda, tipo aquela parte lá entre Bark, mas convenhamos que não é assim tão comum a gente ver um capítulo assim aprofundando o Zoro. Às vezes no máximo a gente tem um destaque pra ele, ele fala alguma coisa muito foda, ou tendo uma luta muito foda, mas eu não conto isso aí como aprofundamento. Então, vamos aproveitar esse momento aí desse capítulo que teve um aprofundamento de verdade pro Zoro. Eu tenho quase certeza que no próximo não vai acabar ainda. A gente ainda vai ter mais aprofundamento ainda pro Zoro, talvez mostrando ainda mais sobre o passado dele, né? E outra coisa, gente, faz muito tempo que a gente não vê o Zoro sequer se lembrando da Kuina. Inclusive, esse capítulo até teve novos quadrinhos que não tinham sido mostrados sobre a Kuina, mais flashbacks, não exatamente pegaram a arte do começo do mangá, o Oda realmente redesenhou. Então, foi muito bom pra poder relembrar a Queen, né, gente? Porque a Queen é o ponto de partida para o Zoro conquistar esse sonho dele. Foi a partir daquela amizade dele ali com a Queen que ele chegou até onde ele tá agora, né? Então foi muito bom ver ele relembrando da Queen e dizendo aí que ela é a melhor amiga dele, que ele tá fazendo isso pra cumprir a promessa que fez com o capitão dele, com a melhor amiga dele. Então, de qualquer forma, foi muito bom ver a Queen de novo nesse capítulo, relembrar ela. Eu ainda tenho algumas coisas pra falar sobre a Queen nesse vídeo, mas vou deixar lá pro final. Nesse capítulo, o Zoro finalmente ligou os pontos aí, né, que os fãs já estavam ligando há muito tempo, de que o pessoal que tinha ido pro Leste Azul há muito tempo atrás era o pessoal da vila dele. Ele ligou os pontos e percebeu que eu esqueci agora o nome daquele ferreiro. O Shimotsuki lá era avô da Kuina. Inclusive, gente, eu acho que a Wado Ichimonji, que é a espada branca do Zoro, eu imagino que ele tenha forjado já depois de ter chegado no Leste Azul. Talvez ele tenha feito isso aí justamente pra Kuina. Quem sabe ele não fez isso aí como presente pra neta dele. Ok, ele falou que ele não conseguia mais fazer nada de um nível muito grande, então acho que ele deve ter feito a Wado Ichimonji ali, talvez até pro filho dele, que é o pai da Kuina. E, sei lá, passou aí do pai pra filho, então ele fez pra netinha dele quando ela nasceu, ou então antes mesmo dela nascer, enfim. Talvez ele tenha feito isso aí já no Leste Azul. E a gente também fica revelado que aquelas primeiras espadas do Zoro, aquelas pretas lá que acho que nem tem nome, também foram criadas pelo Shimotsuki, então de certa forma elas são um pouco especiais, né? Ele mesmo disse que não são especiais, mas acho que nos padrões daquele Shimotsuki lá, uma espada especial, uma espada assim, de outro nível. Assim, nos padrões normais de espada, aquelas espadas também eram muito boas, mesmo que não fossem Meitous, né? Até porque foram criadas aí pelo Shimotsuki, com não sei o que, Kurobaru, Kurazu, não vou lembrar o nome dele agora não. E outro ponto muito bom desse capítulo, gente, é que finalmente a gente teve a confirmação de que o Zoro tem sim o hack do rei. Eu pelo menos considero que aquilo ali foi uma confirmação. Ok, talvez uma confirmação assim, 100% confirmação, que não deixaria nenhuma dúvida, seria uma coisa do tipo o King falando pro Zoro: "Ah, então você tem hack do rei?" E o Zoro respondendo: "Sim, eu tenho o hack do rei." Acho que isso aí seria uma confirmação pra ninguém botar dúvida, mas assim, pra bom entendedor, meia palavra baixa, então imagino que isso aí já seja prova bastante de que o Zoro tem sim hack do rei. Se alguém ainda tem dúvida de que se o Zoro tem ou não, pelo amor de Deus, use um pouco a cabeça, liga os pontos, faz do jeito que o Zoro fez aí nesse capítulo, use a cabeça e liga os pontos, pra poder perceber que o Zoro tem sim hack do rei. Eu acho, gente, que não é só por essa cena aí que tá confirmado que o Zoro tem hack do rei. O Oda já tava dando umas pistas aí de que a gente ia ter essa confirmação. Por exemplo, naquele momento que ele corta o Kaido com o Ashura. Gente, eu imagino que o Ashura, quer dizer, pulei um ponto aqui. Eu imagino que o Kaido, naquela parte, ele pergunta pro Zoro se ele tem hack do rei quando ele foi cortado pelo Ashura, porque eu imagino que o Ashura é uma forma super avançada de hack do rei. Talvez uma forma tão avançada que nem o próprio Kaido, nem a própria Big Mom conseguem usar. Inclusive, então, nesse caso, o Zoro já consegue usar hack do rei desde da saga de Enies Lobby, gente. Muito antes dele ou o Luffy saber usar outros tipos de hack, o Zoro já tá usando hack do rei. Até porque a gente tem que ter uma explicação pro Ashura, né? Porque não tem uma explicação pra aquela porra. Como do nada o Zoro cria novos braços, novas pernas. Não, novas pernas não, novas cabeças. Novos braços, novas cabeças. Como diabo ele faz aquilo? Eu imagino que aquilo ali seja uma manifestação da vontade dele, criada ali com um hack do rei. Tem que ter uma explicação mais lógica, porque em One Piece a gente não tem esse negócio de do nada o cara conseguir criar uma magiazinha, né? Em One Piece não tem esse tipo de coisa, então tem que ter uma explicação aí dentro de alguma lógica, dentro de alguma ciência aí dentro de One Piece, de como é que o Zoro faz aquilo. Acho que a explicação é o hack do rei. Inclusive, quem sabe ele não vai usar um Ashura, sei lá, uma evolução do Ashura aí contra o King, sei lá, ele criar mais uma cabeça. Ele só cria duas novas cabeças, né? Então ele poderia criar mais uma e ficar aí no estilo 10 espadas.
Acho que uma coisa assim pode acontecer, ou não, pode ser só as 9 espadas mesmo, acho que 9 espadas também já é bastante coisa, mas enfim. Eu acredito que esse aprofundamento no passado do Zoro, pessoal, ainda não acabou. Acho que no próximo capítulo ainda vai continuar a luta aí contra o King. E eu acho até que vai continuar aprofundando no passado dele. Que, talvez até alguma explicação de como é que ele é tão parecido com aquele Shimotsuki e o Shimaru. Muita gente acha que ele é o filho do Shimaru. Eu já não acho. Acho que ele pode ser assim um parente, mas não é o filho. Eu não lembro exatamente, gente, mas tem algumas coisas ali, principalmente em relação às datas, que deixa um pouco difícil de o Shimaru ser o pai do Zoro. Eu não vou me lembrar agora exatamente quais são esses pontos que tornam difícil. Eu lembro que não torna impossível totalmente que essa teoria esteja certa, dele ser o pai do Zoro, mas torna um pouco difícil, sabe? Infelizmente eu não vou me lembrar agora o que é. Eu lembrava exatamente o que era, agora não vou me lembrar. Mas enfim, por causa desses pontos aí, que eu não sei quais são, torna um pouco difícil o Shimaru ser o pai do Zoro, mas provavelmente eles são parentes, né? Porque explicaria até a semelhança entre eles dois. E também, além de aprofundar no passado do Zoro, no próximo capítulo, imagino que também vai encerrar totalmente a luta Zoro versus King. Até porque, gente, eu imagino que no próximo capítulo também, a gente vai ver o Zoro tornando todas as 3 espadas dele em lâminas negras. Porque a gente viu em um quadrinho no capítulo, que todas as espadas do Zoro estão com aquela aura estranha, com aquele raio de hack. Eu acho que imagino que ele esteja usando o hack do rei em todas as espadas, imagino que todas as 3 vão se tornar lâminas negras no próximo capítulo. Acho que o Zoro... Acho que ele vai ser o terceiro personagem em One Piece que já mostrado que conseguiu transformar sua espada em uma lâmina negra, né? O primeiro foi o Ryuma, imagino que o Mihawk também, não tenho certeza agora, mas acho que o Mihawk também transformou a espada dele em uma lâmina negra e o Zoro vai ser o terceiro. Só que no caso ele vai transformar 3 espadas de uma vez em lâminas negras, uma coisa que nem o Oden conseguiu fazer nem com uma, né? Isso me deixa feliz, pessoal, porque uma coisa que eu tava reclamando quando eu tava tendo a luta do Zoro ali contra o Kaido, lá em cima da caveira, é que o Oda tava deixando a Emma uma espada muito especial e tava esquecendo das outras, sendo que o Zoro ele é o espadachim do estilo Santoril, das 3 espadas. Seria muito chato se só uma espada fosse especial e as outras 2 fossem espadas ordinárias, sabe? Então, eu fico feliz que todas as 3 espadas vão ser evoluídas nesse próximo capítulo, porque, enfim, ele é o espadachim do estilo Santoril, né? Ele é o Zoro das 3 espadas. Então, é mais legal que dê um foco pra todas as 3, né? Porque todas as 3 são especiais e é um pouco chato que o Oda, ele coloca o Zoro como deixa o Zoro mais forte só por causa da espada, sabe? Tem que ser uma coisa vinda do próprio Zoro. Então, só a Emma deixando o Zoro mais forte é uma coisa muito sem graça. É mais legal que o Zoro deixe as espadas dele mais forte e faça isso com todas as 3, né? Em relação ao King, gente, esse bicho só fica mais estranho. Parece que nem sangrar ele sangra, o bicho explode do nada. E assim, o Zoro ele falou no capítulo passado que se ele não conseguir entender o que é o King, ele não vai conseguir vencer, gente. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo se ele descobrir o que o King é, mesmo que ele descubra que o King nem sequer é um ser vivo, talvez ele seja uma máquina ou sei lá o que diabo, eu acho que no final das contas o resultado vai ser o mesmo. O que ele tem que fazer vai ser a mesma coisa, né? Porque ele é um espadachim, ele tem que cortar. Então mesmo que o King não seja sequer um ser vivo, com sangue e tudo mais, ele vai ter que cortar o King de qualquer forma. Então acho que tanto faz pro Zoro se ele entender ou não o que é o King. Ele vai ter que cortar de qualquer forma e, enfim, o que a gente vai ver no final da luta vai ser a mesma coisa, o Zoro cortando o King. Minha nota para esse capítulo é 9,2. Eu tô percebendo que nesse arco de Onigashima o Oda tá aproveitando muito para aprofundar os personagens, né? A gente já teve aprofundamento e desenvolvimento pro Sanji, pro Zoro também um pouquinho pra Robin. Eu sei que alguns Chapéus de Palha eles não vão ter um aprofundamento nem um desenvolvimento tão grande ao longo da história até o final de One Piece. Por exemplo, em relação ao Brook. Eu tenho quase certeza que não tem nada a se revelar sobre o passado do Brook, nada a se revelar sobre o passado, sei lá, do Zop. A gente sabe praticamente todo o trajeto dele. Mas mesmo assim, acho que tem alguns quesitos que dá pra desenvolver, mesmo que eles não tenham um passado muito misterioso, como por exemplo o Zop conhecendo o pai dele, o Chopper se tornando, sei lá, um médico melhor. Enfim, tem personagens que eles não têm muito o que desenvolver em relação ao passado deles, mas em relação ao futuro ainda tem muito, né? Em relação a Chopper e o Zop principalmente, talvez Frank também, Brook. E já tem outros personagens que têm passados mais misteriosos, como o Zoro e Sanji, que tem coisas aí a serem reveladas, quem sabe até a Nami também, porque a gente não sabe quem são os pais dela, talvez seja uma coisa a ser revelada aí ao longo da história, ou não, né? Enfim, tá sendo bastante útil pra desenvolver os personagens essa saga aí. Não sei se o Oda tá fazendo isso porque o One Piece já tá chegando ao fim, ou se é porque ele escolheu especificamente esse arco pra fazer isso. Enfim, o One Piece pode até chegando ao fim, gente, mas mesmo assim ainda tem muita coisa, né? Porque o One Piece chegar ao fim não significa que assim, tá tão perto assim, porque a gente sabe, né, que o One Piece, com toda essa extensão, perto do fim, não significa muita coisa. Então, ainda tem muita coisa aí muito tempo para poder desenvolver os personagens. Não sei se é porque tá chegando ao fim, acho que é porque o Oda escolheu especificamente esse arco mesmo. Gente, em relação a Queen, a gente pôde relembrar um pouquinho sobre ela nesse capítulo. Eu vou mandar logo aqui a teoria que acho que muitas pessoas têm sobre a Queen, de que ela pode estar viva, né?
Pode ser que o pai dela, inclusive, saiba que ela tá viva. Pode ser que aquele corpo que foi enterrado seja um corpo falso. Uma das teorias, inclusive, diz que ela foi pros revolucionários. Que agora, atualmente, ela faz parte dos revolucionários. Ok, talvez não faça muito sentido ela não ter aparecido até agora, mas pode ser que ela simplesmente não tenha sido mostrada, ainda falta ser mostrado, né? Enfim, eu acho que é uma teoria boa, gente, simplesmente porque eu acho que a Kuina, estando viva, seria um aprofundamento tão grande pro Zoro, seria tão interessante um arco do Zoro descobrindo que a Kuina tá viva, se reencontrando com ela, e os dois aí continuam nessa competição sobre quem vai se tornar o espadachim supremo. Gente, imagina quão foda seria se a Kuina derrotasse o Mihawk, aí aquele que o Zoro teria que derrotar para se tornar o espadachim número 1 fosse a Kuina. Imagina quão foda seria isso. Acho que seria muito mais interessante do que Zoro vs Mihawk. Ok, Zoro vs Mihawk vai ser muito foda, mas imagina se fosse diferente, se fosse Zoro vs Kuina, a espadachim suprema versus Zoro. Porque assim, mesmo se a Kuina derrotasse o Mihawk, será se o Zoro consideraria que ele perdeu a competição com a Kuina? Acho que não, né? Porque o Zoro também teria que enfrentar o Mihawk pra ver se ele já é mais forte que o Mihawk, né? Eu sei, a esse ponto provavelmente o Zoro ainda não é, mas até o final da história o Zoro deve se tornar. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Acho que a teoria é boa, principalmente porque acho que seria muito bom pra aprofundar ainda mais o Zoro. E seria simplesmente porque seria interessante demais ver o Zoro encontrando a Kuina, enfrentando ela em algum momento. Então acho que seria uma ótima coisa pro Oda fazer. Eu não descarto totalmente essa teoria, acho que essa teoria é boa. Não tem tanto cabimento assim, mas é boa, seria muito bom de acontecer. E só tô mandando essa teoria aqui pra relembrar aí, para as pessoas que não conheciam essa teoria, para as pessoas que nunca pensaram na possibilidade de a Kuina estar viva, existe essa possibilidade, eu não descarto totalmente. E o vídeo vai ficando por aqui, eu tô aqui morrendo de calor, suando, porque eu tenho que deixar o ar-condicionado desligado, porque ele faz muito barulho enquanto eu tô gravando, eu tô aqui morrendo de calor, vai ser assim todos os vídeos a partir aí pelas próximas semanas. Antes de sair desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos. Também, quando for se inscrever, ative o sininho da notificação pra gente bater a meta de 700 inscritos. Quando for se inscrever, por favor, meu Deus, me perdi. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem One Piece, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Gente, eu ainda não consegui pegar aqui um bom jeito de deixar a iluminação ok, acho que ainda tá meio ruim aqui, porque tá com uma sombra bem aqui debaixo do meu pescoço. Mas eu vou tentar, eu tô tentando aqui ajeitar, acho que já tá melhor do que no vídeo passado, no vídeo de Eden Zero. Mas enfim, aí ao longo das semanas eu vou tentar ajeitar, porque esse cenário aqui não é o meu cenário de sempre, então às vezes fica meio difícil pra poder controlar a iluminação, tá? Tchau, um beijo, até a próxima.